Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe Almeida, sou vosso anfitrião para o dia. Estive nos outros eventos de hidrogênio verde e mobilidade elétrica e agora estou convosco novamente na Masterclass de empreendedorismo no mercado de energia. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, que são a Quebratur, o Dux Taberna Urbana de Coimbra e a Tamires Mourão, fisioterapeuta. E falando neles, eles ofereceram alguns prêmios para nós, que nós vamos fazer a classificação após todas as atividades e um quiz que estará disponível após a última atividade no dia 7 de outubro. E os prêmios são os seguintes: são uma viagem para Salamanca, oferecida pela Quebratur, um voucher de consumação no valor de 30 euros para ser usado no Dux Taberna Urbana de Coimbra e uma massagem terapêutica ou uma sessão de fisioterapia, conforme a escolha do ganhador, oferecida pela Tamires Mourão Fisioterapia. E agora, sem mais delongas, vamos começar o nosso próximo evento, que é o empreendedorismo no mercado de energia com a Fabiola Sena. E ela é diretora da Rede Energia, que é uma plataforma Education as a Service, ou seja, uma plataforma que oferece educação sob forma de assinatura voltada para o setor elétrico do Brasil. E a Fabiola, ela possui licenciatura, mestrado e doutoramento em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é CEO e fundadora da F7, uma empresa de consultoria especializada em potência e regulação do mercado de energia brasileiro. Fabiola, seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco em nossos eventos e nosso conteúdo social. É um prazer ter você aqui na PES Week. Obrigada, Luiz. Obrigada a todo o comitê organizador da PES. O evento está muito bacana. Parabéns pela seleção. Vim aqui contribuir um pouco com a minha visão em relação ao empreendedorismo. Vou compartilhar minha tela, porque eu trouxe alguns slides para guiar a nossa conversa aqui. Vocês já conseguem vê-lo, né? Sim, estamos a ver. Só para complementar, Fabi, eu gostaria de informar para as pessoas que estão nos assistindo que, caso não tenham assistido a Masterclass de Hidrogênio Verde, para entenderem como vai funcionar a Masterclass. Vai funcionar da seguinte maneira: a Fabiola vai fazer uma apresentação de 45 minutos sobre a temática que ela vai trazer para nós e, após isso, nós vamos ter o tempo para perguntas, que é nomeadamente uns 15 a 20 minutos após a apresentação da Fabiola. Peço a todos que deixem suas perguntas no chat, ou, se quiserem, podem aguardar o final da apresentação para desmutar o microfone e fazerem as perguntas, tá bem? Acho que não há mais nada que precisamos falar, então passo a palavra para a Fabiola. Força, Fabi. Obrigada, Luiz. Então, vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. A gente pode, no final, conversar sobre empreendedorismo no mercado de energia, mas eu trouxe aqui alguns ingredientes, eu diria, uma visão um pouco mais ampla sobre o empreendedorismo, né? E daí vocês podem pensar... Aqui. Agora encontrei aqui o controle. Por que a Fabiola está falando sobre empreendedorismo, né? Conforme o Luiz falou, eu atualmente atuo em 2 segmentos de empreendedorismo. O primeiro é na área de consultoria, em regulação e mercado de energia aqui no Brasil, e a Rede Energia, que é uma plataforma educacional voltada para a formação de profissionais em regulação e mercado de energia também aqui no Brasil. Mas muitas vezes as pessoas olham, nossa, Fabiola, então está com duas empresas, né? Como a gente diz aqui no Brasil, 2 CNPJs, né? Nossa, como que ela chegou até aqui, né? Como que quem olha só a bailarina dançando, né? Muitas vezes esquece que a bailarina tem alguns calos no pé, né? Para chegar até aqui, a estrada nem sempre é tão conveniente, é tão fácil. Então, eu queria trazer alguns aspectos aqui da minha história. Eu tenho quase 30 anos trabalhando no setor elétrico, foram 20 anos trabalhando no mundo corporativo. A minha formação é em engenharia elétrica, eu fiz a licenciatura, o mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu vivo.
E depois de terminar os meus estudos, eu iniciei a jornada no mundo corporativo. Foram 20 anos, eu trabalhei 15 anos no grupo Engie, um grupo francês, e mais 5 anos no grupo Statkraft, que é um grupo norueguês que atua também aqui no Brasil em energia renovável. Então, durante esse período, eu atuei muito proximamente aos segmentos de geração de energia, geração centralizada e comercialização de energia, principalmente nos aspectos de assuntos regulatórios, inteligência de mercado, estratégia e novos negócios. Sempre atuei também muito próxima às associações de indústria aqui no Brasil, fazendo, então, relações governamentais e institucionais das empresas, em Statkraft, junto a essas associações. E mais recentemente, nos últimos 5 anos, então, a bailarina começou a dançar outras danças, né? A gente tem que enxergar a carreira da gente de uma forma mais ampla e nos últimos 5 anos eu comecei a me dedicar aos estudos de governança corporativa, tanto governança corporativa no sentido mais clássico, de atuar como conselheira de empresas, mas também a governança corporativa na nova economia, né? Porque hoje a gente vê muitas empresas na modalidade aí do que se chama startups e scale-ups, e eu comecei a me interessar como que nascem essas startups, como se desenvolvem as scale-ups, que são as startups um pouco mais maduras, né? E comecei a me aproximar dos ecossistemas de aceleração, que a gente chama aqui no Brasil. Notadamente 2 grandes aceleradoras aqui do país, que ficam aqui em Florianópolis, uma se chama Darwin, a outra chama-se Hartz, e essas 2 sistemas de aceleração, me aproximei deles e comecei a me envolver com algumas startups. Paralelamente, também comecei a desenvolver alguma atuação em mentorias e conselhos e também como professora de alguns MBAs de faculdades aqui no Brasil. Então, isso tudo para dizer para vocês que vocês são jovens, né? Muitas vezes ficam pensando, nossa, mas a minha carreira já está traçada, né? Vou ficar um bom tempo assim, do jeito que eu estou, mas em algum momento vocês vão precisar enxergar algumas possibilidades adicionais. E, no meu caso, essas possibilidades adicionais, para vocês terem uma ideia, começaram há mais ou menos 5 anos. Mas vamos voltar aqui à nossa agenda. Eu quis trazer aqui hoje 4 grandes temas, né? Porque a gente está falando de empreendedorismo, eu pensei, nossa, mas para empreender, quem tem vontade de empreender ou pensa em empreender, seja no mercado de energia ou seja em alguma outra indústria, quais os ingredientes? O que essa pessoa, se tiver aqui uma lição, né, para tirar dessa conversa que teremos hoje, quais seriam? Eu trouxe aqui 4 itens. Eu coloquei aqui o primeiro, que é o empreender versus intraempreender, 3 letrinhas importantes, M, E e R, o conceito de Dream Team e o pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Então, vamos explorar um pouquinho dessa agenda de hoje e espero que vocês tenham muitas dúvidas, que a gente converse bastante, porque é muito interessante a gente explorar os conceitos, que nem tudo que está dentro da minha cabeça está dentro da apresentação, então as perguntas muitas vezes trazem alguns elementos que acabaram despercebidos aqui nos slides. Então, começando com o empreender versus intraempreender. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu quero empreender, eu até trouxe lá no finalzinho da apresentação uma notícia que diz que realmente os jovens, a maioria dos jovens brasileiros, ao menos, desejam muito empreender, colocam hoje na pauta da sua carreira, em algum momento, empreender. Mas, afinal, o que é empreender, né? Empreender é decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa, é tentar realizá-la, né? Pôr em execução. Então, assim, o primeiro conceito saiba que empreender é uma tarefa difícil e trabalhosa, não é algo tão fácil assim. Você, muitas vezes, tem que jogar em todas as 11 posições. Então, eu que atualmente atuo, né, em 2 empresas, empreendendo em 2 empresas, a gente, assim, responder e-mail, emitir nota fiscal, fazer ali a atuação junto ao cliente, fazer o relatório, fazer uma apresentação bonita. Então, a gente tem que atuar em todas as posições. Então, essa característica da versatilidade e a vontade de realizar, né, é muito importante que se tenha. E isso, às vezes, é muito difícil você começar do nada, né, a desenvolver
essas habilidades de realização, de colocar em execução. E aí o que eu recomendo é que antes de você pensar em empreender um negócio especificamente, aprenda, comece a exercitar o intraempreender. Mas o que é intraempreender? Intraempreender é você empreender dentro dos limites de uma organização já estabelecida. É você já começar a colocar em prática, ter essa proatividade, esse senso de realizar dentro da onde você já trabalha, seja uma empresa, seja a universidade, né? Seja trabalhando aí com o grupo do PES, né? Então, assim, isso já é, de alguma forma, você exercitar o empreender. Então, muitos jovens que têm essa vontade de empreender, eu digo, comecem desde a universidade, é uma empresa júnior, aqui no Brasil a gente tem muito empresa júnior, né? Comecem a empreender dentro dos limites que você pode, né? Você não precisa já começar direto empreender em uma empresa, sendo a sua empresa. Intraempreenda, comece a exercitar essas habilidades, esses skills, para que você, de fato, quando e se decidir empreender, você já tenha, de alguma forma, sentido esses sabores, que é muito importante. E aí as pessoas me perguntam, muito bem, penso em empreender lá no futuro, quero começar então a empreender, já que esse o intraempreendimento é algo que eu já posso começar a exercitar. Mas então, como eu faço isso? Como eu faço isso? E aí eu tenho algumas receitas aqui, alguns ingredientes que, na minha visão, são muito relevantes. A primeira é para quem já trabalha em empresa, né? Não está na universidade ainda, já está em empresa de alguma forma, é o que eu chamo. Todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu tenho esse conceito, né? Que é o EBITDA na veia. O que é o EBITDA, Fabíola? O EBITDA é uma sigla que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Então, na verdade, o lucro, é a forma como o mundo corporativo é um dos indicadores mais importantes, né? De lucro. Antes, lógico, de você pagar impostos, de você pagar os dividendos, né? Tem vários juros, depreciação e amortização. Então, assim, é um indicador muito importante para as grandes companhias, o EBITDA, né? Então, eu digo o seguinte, quando você está dentro de uma empresa, mesmo que você seja um estagiário, um analista, um especialista, um coordenador, já desenvolva esse conceito de realmente ter a responsabilidade de o que o meu trabalho aqui nessa grande empresa, nesse grande conglomerado de roldanas e de partes de um pedaço maior, né? O que eu já posso fazer para, de fato, impactar, para que esse sistema flua melhor, para que esse sistema tenha, de fato, mais resultado, mais retorno. Então, sempre procure enxergar a visão estratégica, o core business, né? O núcleo do negócio da empresa ou da organização ou da instituição que você está trabalhando. Né? Tem essa visão, traga para si a responsabilidade, isso é muito importante. O segundo elemento é o senso de dono, e ele é uma consequência, né? Hoje em dia a gente vê, principalmente em startups e scale-ups, que são essas empresas ainda não tão maduras, né? Não grandes empresas, grandes estruturas organizacionais, elas realmente só conseguem decolar, atingir a exponencialidade, o desenvolvimento, quando as pessoas que fazem parte têm esse senso de dono. Quando essas pessoas têm proatividade, né, não ficam pensando, esse problema é de quem? Esse e-mail que chegou é um problema de quem? É um problema de todo mundo, né? Um problema de um cliente não é um problema da área de vendas, é um problema de todo mundo. Então, esse senso de dono, você incorporar para si. Claro, se você deseja um dia empreender, já comece a exercitar isso, né? Comece a trazer para si essas responsabilidades, a proatividade. Comece a testar esses sabores, porque é muito importante. E sempre tenha muito cuidado, muita responsabilidade com relação às suas entregas, né? E aqui eu trago o conceito do over-delivery, né? É o jeito mais fácil. As pessoas às vezes perguntam, eu estou começando a minha carreira, como que eu faço para me destacar? É isso, entregue mais do que lhe foi pedido, né? Sempre entregue. O que é entregar mais, Fabíola? Entregar mais significa o relatório que você está entregando está perfeito, né? O e-mail que você está enviando, a pontuação está correta, a comunicação está clara, reveja, né?
tente sempre entregar mais do que lhe é pedido, com uma qualidade maior, né? Não significa você avançar os limites organizacionais, né? Não significa você, por exemplo, ir para um escopo que não é o escopo do seu trabalho, mas nada impede que você estude o negócio da empresa além do seu escopo. Isso é muito importante, né? Então, sempre entregue de forma com altíssima qualidade. Isso é o básico para você se destacar, tá? Então, aqui esses ingredientes aí para quem busca, de fato, aí, em algum momento, empreender lá na frente, vamos começar com os baby steps, vamos começar intraempreendendo. E a receita do sucesso está aqui. Então, na prática, o que eu recomendo é, antes de você ter a sua empresa, né, SA, né, você ter a sua companhia, a sua incorporation, você seja você SA, comece por você. Tenha uma visão de empreender na sua carreira, mesmo que você seja um estagiário, esteja em início de carreira, seja um analista, empreenda na sua carreira. E aqui eu gosto de trazer um conceito que é o conceito da curva S da inovação. A curva S da inovação é um conceito aplicado em empresas já maduras, né? Empresas que, de alguma forma, trabalham com algum grau de tecnologia, e essas tecnologias, elas têm um período de maturação. As tecnologias, elas, você sabe, né? Muitas coisas, por exemplo, Blu-ray. Blu-ray é algo que já não se fala mais, talvez vocês nem tenham tido muito contato com Blu-ray. Hoje em dia, a gente assiste filmes por meio de streaming, né? Netflix, Amazon, Apple. Mas antigamente, né, teve uma fase, inclusive a fase que eu lembro muito bem, a gente locava, né, alugava as fitas cassete de fitas físicas nas locadoras de filme. Depois a gente teve uma época que a gente locava os discos de Blu-ray, né? E agora a gente praticamente ninguém mais usa Blu-ray, né? Então, assim, quando você está falando dessa tecnologia, da tecnologia de vídeos, né, que ela pulou, basicamente, o Blu-ray foi uma fase muito curta, né? Você praticamente foi das fitas cassete para o streaming. Então, assim, você precisa ter esse olhar da inovação que você vê nas indústrias, né? Você precisa ter na sua carreira também. Aí você pensa, Fabiola, o que é curva S? Não estou entendendo nada, né? Então, vamos dar uma olhadinha o que é essa curva S. Ela, lógico, tem um formato de um S, né? Para começo de conversa. Então, na sua carreira, é importante você identificar, já que você, no futuro, quer empreender, empreenda, comece empreendendo por si. Então, você tem que identificar que você, na sua carreira, tem uma fase de aprendizado inicial, quando você ainda é estagiário ou um analista júnior. Em algum momento, você começa a decolar na sua carreira, né? Você começa a identificar um momento de crescimento exponencial. E isso que se aplica na carreira também se aplica nas empresas, tá? E depois, existe em algum momento um período de estagnação. Você atinge algum nível de saturação e muitas vezes é nesse momento que vem um pouco descontentamento com a carreira, e também nas empresas, no momento em que as empresas precisam se testar e inovar em relação a novos produtos, a novos serviços, a novos mercados, a novos modelos de negócio. Então, lembrem bem, antes de começar a empreender lá na frente, comece empreendendo em si. Né? E aí eu queria trazer um exemplo de uma pessoa que todos vocês conhecem, que é um cara que faz muito bem o uso dessa curva S da inovação. O nome dele é Arnold Schwarzenegger. Todo mundo ouviu falar nele, né? E aí, normalmente, quando você pensa em Arnold Schwarzenegger, a gente sempre lembra dele fortão, né? Participando lá como atleta de fisiculturismo, muito destacado. Mas ele teve essa fase e foi uma fase que a gente sempre põe na internet, né? O nome dele vai ver muitas fases, mas a gente também vê que em algum momento ele canibalizou a própria carreira dele e foi buscar um espaço como ator em Hollywood, né? Tem vários filmes, Hasta la Vista, Baby, né? Muito famosa essa frase dele. Então, assim, o Arnold Schwarzenegger teve essa habilidade em canibalizar, em inovar na própria carreira, porque ele sabia que, como atleta, ele não poderia ter 60 anos, 50 anos, ele não poderia mais ter sucesso como um atleta de fisiculturismo, né? O sucesso, pelo menos, seria limitado. Então, ele rumou a carreira dele como ator. E aí vocês vão lembrar, nossa, Fabiola, é verdade. E eu sei também que ele teve mais uma etapa, e teve mesmo, ele teve uma etapa como político, ele foi governador da Califórnia. Então, vejam só como essa habilidade de você identificar os momentos de saturação e estagnação e começar a desenvolver
paralelamente, novas fases da vida de vocês, da carreira S de vocês, é muito importante, tá? Então, traga aqui o exemplo dele para vocês sempre lembrarem. Beleza, vou começar empreendendo em mim mesmo, começar a trazer esses sabores das curvas S na minha carreira, tá bom? Muito bem, agora vamos voltar, já sabemos empreender, intraempreendimento, né? Como que eu desenvolvo a minha carreira como uma empresa. E eu queria trazer agora aqui alguns conceitos, uns ingredientes muito relevantes para quem, de fato, agora já está naquela fase. Beleza, eu já entendi o que é empreender, agora eu já quero realmente buscar empreender, eu quero achar um negócio para empreender, seja no mercado de energia ou alguma outra indústria. E aí tem o conceito das 3 letrinhas, MER, MER. O que significa isso? M de margem. Então, é muito importante que quando você vai buscar um segmento, uma indústria, um modelo de negócio, você tente encontrar uma dor, um problema que atinja essas 3 letrinhas. Então, margem alta. O que significa margem alta, Fabrício? Significa que você vai botar pouco dinheiro no negócio, pouco dinheiro na empresa, né? E principalmente significa despesas baixas, né? Você vai incorrer em baixas despesas e vai conseguir uma margem alta, ou seja, um lucro, né? Comparado com a despesa, o resultado comparado com a despesa seja alto. Então, primeira coisa, sempre procure algo em que a margem seja alta. Muito bem, não é fácil de encontrar, mas é possível. O segundo é E de escala. Encontre um problema, encontre uma dor que atinja muita gente. É muito importante, porque essa, inclusive, é uma das receitas para você conseguir a margem alta. Porque muitas vezes a solução que você entrega, o custo dela para uma pessoa ou para 100 pessoas é praticamente o mesmo. E para 1.000 pessoas é muito pequeno, né? Então, a escala ela é muito relevante para você, inclusive, atingir essa margem alta. E o R é de quê, Fabiola? O R é de vendas recorrentes. Então, por exemplo, o modelo do Netflix, né, que é o modelo de assinatura, o modelo da Rede Energia, que é uma escola também por assinatura, tem esse ingrediente muito relevante das vendas recorrentes, né? Que é você estar sempre vendendo, né? Você não se limita a vender apenas uma vez. Você tem uma régua de produtos, né? Você tem uma coleção de produtos que você pode oferecer para o seu cliente, né? E vende de forma recorrente. Então, todo mês você vende um pouquinho, tá? Então, M de margem, E de escala e R de recorrência, tá? E aí o digital, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em empreender, a forma que mais se adequa a esse modelo MER é o digital, porque o digital, normalmente, você tem despesa baixa, né? Você consegue ganhar escala, você, claro, tem que resolver um problema que atinja muita gente, e a possibilidade de você vender de forma recorrente. Então, pense sempre quando você está pensando em empreender, na possibilidade, né? Até que ponto que você está vendendo, ele pode ir pelo meio digital, porque o meio digital é uma forma de você atingir o M, o E e o R de uma forma muito eficiente, tá bom? E aqui é um pouco o conceito que eu gosto de colocar, né? Você quer fazer fast fashion ou alta costura? Qual é a diferença, Fabiola? O fast fashion, ele é MER por excelência. Margem alta, porque são produtos mais baratos, né? E de escala, você vê lá, olha a quantidade de blusinha azul aqui, né? Tem, sei lá, umas 10 aqui, né? E R de recorrência, toda vez a pessoa está precisando ir lá comprar uma roupinha. Já o vestido de noiva, você vende uma vez, né? Todo mundo que se casa com vestido de noiva, a princípio, né? Deveria casar com vestido de noiva apenas uma vez. Então, não é uma coisa que você vende tanto. Então, sempre lembre, né? Eu gosto de trazer essas analogias para você pensar, beleza, o que eu estou fazendo aqui é mais para fast fashion ou mais para alta costura? O conceito da fast fashion aqui, no sentido do MER, você vai conseguir, provavelmente, ter mais êxito, né, no mundo atual. Tá? A alta costura, claro, precisa ser feita, precisa ter quem faça sim, mas ela vai exigir de você algum elemento que é principalmente o elemento do custo elevado alto, né? Não tem recorrência, a escala também é pequena. Então, são desafios que você precisa estar atento se você for rumar para alguma coisa da alta costura. A consultoria, que é um dos business que eu atuo, ela é alta costura, né? Já a Rede Energia tem o conceito do MER, tá? E aqui eu queria trazer também uma outra visão que eu acho muito útil para todo mundo, né? E não tem nada a ver com apenas empreender, mas tem muito a ver com empreender. Tem a ver até da forma como você se posiciona em relação a decisões na sua vida.
Eu coloquei ali sobre a importância da margem alta via despesas baixas, e aqui eu queria trazer o conceito de convexidade. Convexidade nos negócios, convexidade nos investimentos, convexidade nas decisões. O que é isso, Fabio? Significa o seguinte: quando a gente coloca aqui uma linha de resultado, né, claro que a gente sempre procura ter o resultado maior possível, né, ao longo do tempo. Então, claro, de forma objetiva, a gente sempre tem que tentar conseguir, né, começar com, você normalmente começa com 0, né, ou um pouquinho negativo, então você tem, normalmente no início, quando você está empreendendo, você tem aqui um prejuízo, não é um prejuízo, é um investimento inicial que acaba se materializando sob a forma de prejuízo, você precisa estar muito atento. Esse prejuízo aqui, ele não pode ser uma coisa que leve você à ruína, que seja muito negativo. Então, limite o seu prejuízo, limite o investimento que você vai ter. Então, na linha da alta costura que eu falava ali, né? Claro que ali você tem um prejuízo maior, você precisa de mais investimento para começar um negócio do tipo alta costura, tá? E claro, coloque-se, posicione-se em negócios, em decisões, em investimentos, que você tenha o ganho ilimitado. Então, esse aqui é o conceito da convexidade. Limite o seu prejuízo, não se leve à ruína e tente se colocar de forma que o ganho seja potencializado e exponencial. Tá? Isso é o conceito de convexidade. Sempre se posicione assim em tudo na sua vida. E agora o conceito de Dream Team, né? Mas o que é Dream Team, Fabiola? Que Dream Team é esse? Olha, isso aqui que é a primeira vez que se falou em Dream Team. Do ano de 92, né? Foi uma equipe de basquetebol, que foi muito comentada, né? No ano de 1992, você tinha aí o Magic Johnson, o Barkley, né? O Michael Jordan, ou seja, assim, grandes estrelas. Agora, vejam o curioso. Eles eram grandes estrelas nos seus times na NBA. Cada um atuava num time, né? E eles eram grandes estrelas. Mas vejam que o time não é chamado de Stars Team. Não é um time de estrelas, é um time dos sonhos. Então, gente, quando você vai empreender, e aí eu já estou falando já está decidido, né? O modelo de negócio, já está decidido tudo. Com quem que vai ser o meu time? Procure um Dream Team, procure um time dos sonhos, sempre. Sempre procure um time dos sonhos, um time que você não tenha, que sejam estrelas, mas que juntas elas atuem como um time, né? Em que você consiga, de fato, trazer sinergias, apoio, né? Que tenha confiança. A confiança é uma das coisas mais importantes num time, né? Então, se você vai empreender, saiba que o grande valor de uma startup, uma scale-up, muitas vezes não é o seu modelo de negócio, o seu ativo, o produto ou o serviço, é o time. Inclusive, no Vale do Silício, onde eu passei 2 semanas ano passado, a gente aprende isso, né? Que quando um investidor ele vai procurar uma startup para investir, o elemento essencial é o time. Então, assim, o time é a coisa mais relevante. Tá? Então, lembrem sempre disso, não é um time de estrelas, é um time dos sonhos, que tem muita diferença. Tá? E aí, se você vai empreender na área digital, é muito importante que você tenha atenção para esse cara aqui, que é o Chief Technology Officer. Né? Então, a gente tem o CFO, o Chief Financial Officer, você tem o COO, o Chief Operation Officer, você tem vários Cs, né, Chiefs, que significa na língua, vamos dizer, no bom português, significam os diretores, né? Aquela equipe que está realmente, são os heads, né? Os diretores do negócio. E por que se você está no digital, especialmente, você tem que ter alguém que seja uma pessoa com perfil de CTO, uma pessoa com perfil de tecnologia, tá? Então, como eu sei que a maioria de vocês provavelmente se deseja empreender ou vai empreender em algum momento, vai passar por uma necessidade de tecnologia, porque hoje em dia todas as indústrias são indústrias que têm, em algum grau, tecnologia envolvida, é muito importante que você tenha no seu Dream Team um CTO, uma pessoa que seja devotada, né, à tecnologia. E aí eu queria até trazer também esse elemento. Lá no Vale do Silício, se o CTO não é um dos sócios, um dos founders, muitas vezes não há o investimento na empresa
pelo fato do CTO não ser um dos acionistas, um dos sócios principais da companhia. Então, é muito importante o papel do CTO hoje em dia, né, quando a gente fala em empresas, todas elas em algum grau dependentes aí de tecnologia. Vamos ver o que mais temos aqui. Agora, finalzinho já, nosso quarto grande ingrediente aí para empreender, né, que é o pense grande, comece pequeno e cresça rápido. O que é isso, Fabíola? É o seguinte, pense grande. Gente, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, assim, pense sempre no fator E, no fator escala, né? Não se apegue não se apaixone pela solução que o seu empreendimento, que a sua empresa está colocando no mercado. Nunca se apaixone pela solução. Sonhe e se apaixone pelo problema. Qual é o problema que a sua empresa, qual é o problema que a sua startup, que a sua scale-up está resolvendo? Então, foque sempre no problema e pense grande, tente sempre encontrar o E de escala. É muito importante encontrar o E, tá? Comece pequeno, por que começar pequeno? Ah, não, mas eu vou esperar já estar com uma estrutura, comprar isso. Gente, não. Comece pequeno, assim você erra pequeno também. E lembre-se, você vai errar. Errar pequeno é uma bênção, né? Nós tivemos na Rede Energia uma situação bem no iniciozinho que a gente teve uma indisponibilidade na nossa plataforma, e eu falei para as meninas, nossa, ainda bem que a gente só tinha 50 alunos, imagine se a gente tivesse 1.000 alunos e tivesse acontecido isso. Então, assim, comece pequeno, comece com o que você tem, né? E vá em frente, não espere ficar perfeito, né? O feito é melhor do que perfeito, que se diz, né? Na verdade, é você começar a fazer, é a coisa mais importante. Lembre que empreender é realizar, executar, né? Então, comece com as ferramentas que você tem. E cresça rápido, né? É muito importante você estar estruturado para, se necessário for, crescer rápido. E aqui eu queria trazer um ponto, que já é um ponto para quem já está num momento mais maduro do seu empreendimento, você está pronto para ser investido? Você está pronto para receber capital de fora? A própria Rede Energia já foi abordada algumas vezes, já algumas empresas, alguns VCs querendo investir na gente. A gente ainda não está pronto, a gente ainda não precisa, né? E quando eu falo está pronto, a gente está com o nosso modelo de negócio bem amadurecido, a gente já está com a nossa esteira de produtos já toda definida, já temos já a ideia do tamanho, até onde a gente pode chegar, não apresse os passos, né? Então, assim, o que eu digo, né? O dinheiro do investidor são duas alegrias, né? A alegria quando... É uma alegria e uma tristeza, na verdade. A alegria é quando você está precisando de dinheiro, o dinheiro vem, e a tristeza no dia seguinte você tem que começar a dar... a fazer prestação de contas desse dinheiro. E aí você precisa ter governança, você precisa estar com o seu financeiro muito estruturado, né? Então, assim, veja bem se você pega dinheiro alheio. Muitas vezes é melhor você começar pequeno, aliás, eu sempre recomendo isso, né? Para evitar que você tenha que partir já para esse cresça rápido antes do que é o história. Você já começa a correr antes de engatinhar. Não, existem passos que são importantes e são relevantes de serem vividos, tá? E aí eu queria trazer aqui alguns outros conceitos soltos aqui, que a gente fala lá que no Vale do Silício, né? Um balde de ideias vale €1. Então, assim, não tenha medo de falar sobre a sua ideia com as outras pessoas. Faça com as pessoas e não para as pessoas. Então, é muito importante. Ah, não, mas se eu falar aqui a ideia que eu tenho, vão roubar a sua ideia. Não vão roubar. Acredite, não vão roubar a sua ideia, porque roubar a ideia é muito pouco. O que vale não é a ideia, é a execução, é partir para a execução, né? E aí a importância de ter um dream team, um time coeso, um time que faça, um time que realize, um time que seja harmônico e complementar, para que essas ideias que no balaio valem €1 possam de fato valer €1 bilhão, né? Que é o que de fato aqui os unicórnios que a gente quer no futuro aí, que tenham muitos unicórnios. E aqui já um conceito também que é muito importante para quem já quer começar a empreender, que é o conceito de MVP. O conceito de MVP é Minimum Viable Product, né? O produto mínimo viável. E o produto mínimo viável é lembrar sempre o seguinte: não vou me apaixonar pela solução, eu vou me apaixonar pelo problema. Então, o problema é como fazer uma pessoa ir
se locomover do ponto A para o ponto B. Eu vou começar fazendo aqui a rodinha, né, até ela chegar no carro, né, começa a rodinha, quer dizer, você já desenha a solução. Um carro sedã, completo, com ar-condicionado, a pessoa vai sempre ficar frustrada, né? O seu cliente, ele está esperando isso aqui. Então, ele fica frustrado o tempo inteiro. Não, o que você tem que prometer? Você tem que prometer entregar o valor. Vou te levar do ponto A para o ponto B. Então, o teu cliente está feliz se você der um skate, se você der uma bicicleta, se você der uma moto, até se você entregar o carro. Então, assim, cuide muito com as promessas, né? Cuide muito com a promessa. A promessa, ela está muito ligada, às vezes, à solução. Você tem que estar ligado com o problema o valor que você está encontrando para resolver o problema do seu cliente. E aqui, para fechar, né, eu queria trazer uma perspectiva aqui que no Brasil 60% dos jovens com até 30 anos querem ser empreendedores, né? Então, assim, é muito legal isso, a gente nunca viu antes no Brasil, pelo menos, mais da metade dos jovens querem empreender, mas muitas vezes o que os jovens esquecem é isso aqui, né? Que o empresário, ele trabalha 12 ou mais horas por dia, 7 dias por semana, não tem férias, não tem 13º, não tem hora extra, não tem desculpa, não tem nenhum tipo de auxílio, tem que saber lidar com a pressão, né? E não tem nenhuma garantia de remuneração. Então, assim, eu sempre gosto de falar, não romantizem, não glamourizem empreender. Empreender é resolver problema todos os dias e sem horário, né? Sem horário. Você tem problemas de todo tipo, 24 horas por dia, se deixar. Então, apaixone-se realmente pelo problema que você está resolvendo, procure um problema com muita escala, que doa muita gente, tenha já, desde já, senso de dono, proatividade, e EBITDA na veia para que você, um dia que você tenha, que você empreenda, né, ou seja chamado, por exemplo, a se juntar com mais alguns para empreender, você já tenha todo esse traquejo, né, essas habilidades já estejam dentro de você. Então, era isso que eu tinha. Eu queria deixar aqui um convite para até a próxima. Eu gosto demais do pessoal da Universidade de Coimbra, então espero que logo eles me convidem de novo. E deixo aqui o meu contato no LinkedIn, então se vocês apontarem aqui para esse QR Code, vocês vão me encontrar no LinkedIn. E fico disponível para as perguntas, o bate-papo e discussões que surjam. Obrigada. Fabi, muito obrigado. Mais uma vez, como sempre, trazendo muito conhecimento para nós, dando uma verdadeira aula de empreendedorismo, de ter visões que às vezes não temos, de formas de poder enxergar isso, e nós somos muito gratos pela sua disponibilidade, pela sua vontade de poder compartilhar teu conhecimento conosco, e nós temos algumas perguntas aqui já, que algumas pessoas andaram perguntando, pelo menos 2, né? E a primeira que eu queria passar para você é da nossa amiga, que inclusive mora aqui em Coimbra com a gente, a Maria Silvia. Ela quer perguntar o seguinte, ela quer saber como que a ideia que ela tem é boa o suficiente para empreender ou se é apenas boa na cabeça dela. Como diferenciar essa questão? Legal, Maria. Eu acredito que a melhor forma é você testar a sua ideia, né? Então, assim, eu não sei como que é o ecossistema de startups e empreendedorismo em Portugal, mas eu procuraria me aproximar desses segmentos, né? Então, assim, procure se aproximar das aceleradoras, desses grupos que acabam, de alguma forma, atuando com o empreendedorismo. Divida a sua ideia, né? Então, assim, eu tenho uma ideia aqui com hidrogênio, então vou pegar uma pessoa especialista em hidrogênio, né? Ou alguém que está estudando hidrogênio, alguma pessoa que está... E dividir, não tenha medo de dividir a sua ideia, porque a única forma de você não tirar essa dúvida é se você não dividir com ninguém. Então, divida, não tenha medo de compartilhar. Então, essa coisa não é a ideia muito tão boa que eu vou guardar só para mim. Não, você vai precisar de mais pessoas para colocar essa ideia na cabeça. Então, divida, compartilhe e de uma forma mais profissional, eu recomendo de fato que você se aproxime do pessoal de aceleração, de aceleradoras, de ambientes de ecossistema de startups.
Vamos lá, para a próxima pergunta. Obrigado, Fabi, primeiro por responder a pergunta da Maria. Agora eu vou para a pergunta do nosso amigo aqui, Joel, que ele pergunta: como ser disruptivo hoje como empreendedor, em vista que já existe um modelo de negócio para praticamente tudo que pensamos solucionar? Como é que nós podemos ser inovadores quando a gente vê que tudo que a gente gostaria de fazer, alguém já fez? Legal, essa pergunta do Joel é muito boa, porque me faz lembrar um negócio que é hoje um dos maiores bancos do mundo, né? Que é o Nubank, que é um banco brasileiro, é um banco recente, é um banco que deve ter, acho que eles começaram em 2010, por aí. Só que antes deles começarem em 2010, tinha sei lá quantos bancos no Brasil. O Brasil é um país muito grande com muitos bancos. Então, assim, banco sempre existiu no Brasil. Então, assim, esse é um negócio que já existia, né? Já era resolvido, em tese já tinha uma dor, mas o que você pode procurar? Qual era a grande dor do brasileiro? O brasileiro tinha muito pavor de ter que ir para um banco resolver um problema, porque ir para um banco significava você perder um dia inteiro, muitas vezes, ficar na fila, não ser atendido. Então, o que o Nubank trouxe? O Nubank trouxe uma solução de você resolver tudo no digital. Então, o Nubank ele não tem agências físicas. É um banco totalmente digital. Então, veja só. Então, de fato, o modelo de negócio banco já existia. O que o Nubank veio resolver? Veio resolver a dor de que ninguém queria mais um banco físico. O que as pessoas queriam era um banco digital. Então, assim, você tem que fazer um esforço de olhar o problema sob as suas várias óticas. E não é um problema, muitas vezes, que você enxerga. Você tem que perguntar para outras pessoas. Como é que você vê tal coisa? Como você poderia melhorar isso? E outra, não se limite a perguntar apenas para as pessoas que você conhece. Eu só conheço as pessoas da engenharia aqui da universidade. Não, vá num café e pergunte para uma pessoa, né? Ou você pegou um Uber, pergunta para o Uber. Tente extrair essas percepções fora da sua bolha, porque a sua bolha é mais do mesmo. Você tem pessoas que pensam igual a você, muitas vezes, né? Então, por isso que é importante também arejar a cabeça, eventualmente fazer um curso diferente. Vou fazer um curso de UX, de User Experience, vou fazer um curso de... Por isso que eu fui ano passado para o Vale do Silício. Eu trabalhei 30 anos quase no setor elétrico, eu queria enxergar as coisas diferentes. Cheguei lá, eu estava com mais 99 pessoas que tinham de 17 a 70 anos, todas de áreas, não tinha nenhum engenheiro eletricista, era só eu. E a gente estava pensando os problemas mais variados do mundo, né? De nanotecnologia, de problemas de medicina, problemas de advocacia. Então é isso. Esteja imerso nesse tipo de ecossistema. Fabi... Pessoal, então, aproveitando o gancho, também tem uma pergunta aqui. Com a questão do Covid, né, o mercado digital ele cresceu exponencialmente, né, mas com o caso que aconteceu ontem, né, que o principal nicho do mercado digital veio abaixo, né, que eram as nossas redes sociais, Fabio, o Bruno Lamberini, que é um coach, né, de empreendedorismo, falou assim: não construa seu império na casa dos outros. Como você, Fabiola, enxerga essa questão e quais seriam suas dicas para contornar? Até é legal, porque ontem, né, teve toda essa situação e nós, na Rede Energia, foi um dos dias que a gente mais vendeu. A gente está com um curso aberto, né, e ontem foi um dia, assim, louco, a gente vendeu muito. Então, assim, parece um pouco até paradoxal. Nossa, mas a Rede Energia é uma empresa digital e ontem os sistemas de comunicação estavam, de alguma forma, em pane e vocês venderam, foi o dia que vocês mais venderam? Sim. Então, de fato, o que a gente fez, né? A gente comunica, o nosso ponto central é o e-mail, né? A gente não baseou apenas numa rede social, então, assim, eu vejo que hoje em dia muita gente coloca realmente toda a energia no Instagram, né? Ou no Facebook. Então, a gente tem um pouco no Instagram, a gente comunica muito pelo LinkedIn, e a nossa plataforma é uma plataforma à parte, né? A nossa plataforma não depende de nenhuma dessas grandes empresas, né? Então, é uma plataforma que, de fato, ela é imune a esse tipo de coisa, né? Só não é imune, às vezes, a alguma atrapalhada que a gente faça, como a gente fez no início, que ainda estava aprendendo a lidar com ela. Mas, assim, é interessante você ter esse cuidado, né? Então, o e-mail ainda é algo muito importante, não se limite a apenas utilizar essas plataformas como apenas o YouTube, ou apenas o Instagram, apenas o Facebook, não. Eu acho que realmente é importante você estar no Instagram,
tá no YouTube, tá no LinkedIn, ter a sua plataforma, ter o seu blog, ter o seu site. Então, assim, diversifique. Esse é um outro conceito muito importante, é diversificar para minimizar riscos. Obrigado, Fabiola. Eu tenho uma pergunta para ti também, é um pouco mais simples, talvez, mas é uma pergunta que eu acho que vale para todos nós, né? Que talvez muitas pessoas não entendam como. É o seguinte, tem alguma fórmula para podermos enxergar as dores das pessoas que merecem uma solução, que nem, por exemplo, a pergunta que você respondeu do Joel sobre o Nubank? Por exemplo, eu queria entender, assim, como que o Nubank enxergou aquela questão de que as pessoas perdiam tempo no banco, que iam ter dor de cabeça e sei lá o quê, e virou totalmente digital. Você sabe de alguma fórmula ou método que possamos usar para poder enxergar esse tipo de coisa? Que às vezes nós nos surpreendemos com empresas que viraram inovadoras e é uma coisa muito simples e tentamos entender. Como que ele enxergou isso? O que motivou ele a criar essa solução, ou como que ele, quais foram os fatores que fizeram ele enxergar que isso podia ser uma ideia em potencial? É isso que eu gostava de saber, eu acho que talvez os outros também. Essa é a pergunta de 1 bilhão de euros, né, Luiz? É difícil a gente responder, mas eu acho que o caminho, a receita é o apaixonar-se pelo problema, né? Identificar um problema que atinja muita gente, um problema que, de fato, você consiga, principalmente, ter uma solução que seja ágil, uma solução que seja, de preferência, digital, né? É porque todo mundo está no digital hoje, né? De alguma forma, todo mundo tem um celular, tem, né? Então, assim, é por aí. Não tem receita de bolo, né? Se fosse assim, a gente estava com todos os problemas do mundo resolvidos, né? Mas eu gosto muito da linha do repertório, sabe, Luiz? Eu, por exemplo, eu acompanho muito o que os grandes fazem, pensam. Então, assim, eu gosto muito de ler as cartas do Jeff Bezos, eu gosto de saber o que o Bill Gates está lendo, gosto de ver tudo que ele está escrevendo, né? O Elon Musk também. Então, acho que assim, você ter repertório, né? Eu, por exemplo, eu tenho, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, eu acompanho muito os VCs, os Venture Capitals, né? São os grandes fundos de investimento que investem em startups, em negócios de risco, né? Eu gosto muito dos podcasts de empreendedores. Então, assim, da onde a gente menos espera pode vir uma inspiração. E a inspiração você só vai encontrar quando você sai da caixa, quando você começa a ter repertório em outras áreas. Porque, de repente, uma solução para o varejo de óculos pode ser a solução para o varejo da energia. De repente, a solução, né, do varejo do banco pode ser a solução para o varejo da energia, se eu quero empreender em energia, que é onde eu entendo, né? Então, eu acho assim, construa repertório, pense fora da caixa, apaixone-se pelo problema e sempre vise escala e digital. Obrigado, Fabi. Nós temos mais uma pergunta aqui, mais algumas no caso. A próxima é do André Dionísio, que ele pergunta assim: acha que pode fazer sentido começar desde o início com investidores quando esta oportunidade surge? Como evitar não ser absorvido por eles no caso de serem pessoas com alguma influência? Esse é um ponto que tem que ter cuidado, André. Eu acho que o melhor é você começar pequeno para não precisar dos investidores, e aí lembre da convexidade, aquela perda limitada, né? Então, quando você consegue limitar a sua perda, entender bem, beleza, se tudo der errado, o que eu perco, né? Então, fazer planejamento. Eu prefiro gastar mais tempo, investir mais tempo planejando para evitar ter que optar por investidores, porque, de fato, o investidor, quanto mais cedo ele entra, mais ele te dilui, né? Então, porque proporcionalmente, ele vai botar mais dinheiro, né? E dinheiro, gente, é a coisa mais fácil de encontrar. Dinheiro é commodity, dinheiro você encontra em qualquer canto. Agora, um dream team, você não encontra fácil. Às vezes, você passa uma vida e não encontra, não faz um dream team, né? Então, eu acho que a melhor receita para não ser absorvido, para tentar evitar, é se planejar, desenhar bem, começar pequeno. Acho que essa é a solução, André. Eu iria por aí. Ótimo, Fabi. O Jonatas também perguntou aqui, ele disse que aqui empreender é muito difícil e necessita de uma resiliência, muita resiliência no caso, né? E ele pergunta como lidar com o fracasso e se manter firme, se você tem algum truque para esse problema.
Ai, Jonatas, esse aí é preparo, muitos anos de terapia, né? Eu nunca escondo de ninguém. Eu faço terapia desde 2000 e, sei lá, 2003, 2002. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu também não sou uma pessoa que me apego muito aos rótulos, né? Então, assim, eu já fui diretora de grande empresa há muitos anos e eu abdiquei da diretoria para empreender. Então, eu sabia que eu tinha riscos, eu sabia, mas eu me apaixonei foi realmente em impactar o mundo, né, de uma forma mais direta, sem ser via uma empresa. Então, eu acho que é um pouco por aí, é trabalhar o seu psicológico, trabalhar o que você de fato gosta, é um pouco clichê, mas é o tal do propósito. Hoje eu me sinto muito mais completa como profissional, fazendo o que eu faço, do que quando eu era uma grande executiva de empresa. Então, acho que o truque é esse, é você, de novo, é a paixão, é apaixonar pelo que você faz. Francisco, colega nosso aqui também, perguntou quais foram as maiores barreiras de empreendedor no setor de energia no início da tua carreira como empreendedora. O que foi a maior barreira? A parte regulatória, o lobby de empresas ou outras questões? Eu acho que a maior barreira foi justamente o planejamento, é um pouco na linha do que eu respondi ao André, né? Eu demorei muito tempo para me sentir pronta para fazer essa mudança. Então, para mim, como eu já sou uma pessoa mais madura, né, eu tive que lidar aí com o planejamento, porque depois que eu tomasse a minha decisão, podia ser que eu nunca mais, se desse tudo errado, que eu não me recolocasse mais no mercado, né? Então, eu acho que foi eu me planejar. Então, a maior barreira foi uma barreira interna mesmo, né? E na sequência, eu diria que aqui no Brasil é um pouco chato empreender, porque são muito, a parte assim, burocrática, né? Essa coisa do pagamento dos impostos é um pouco tricky. Às vezes até a gente pode, você não quer sonegar imposto, mas às vezes você pode errar se você não tiver uma pessoa muito boa do seu lado para te ajudar, um bom contador. Então, eu diria que um bom contador, aqui no Brasil ao menos, é essencial para você ter sucesso em empreender, para você não cair em ciladas, tá? Então, foram barreiras internas minhas e essa questão burocrática que é um pouco chatinha. O resto eu não senti lobby, regulatório, não foi, pelo menos até agora, não foi um problema. Eu falei mais nesse sentido, Fabíola, porque eu, como até estudante da área, às vezes eu vejo o setor de energia um pouco distante assim do tato, como estudante, que aí você vê empresas grandes, por exemplo, na área eólica, e às vezes eu, como leigo, vamos dizer assim, leigo nessa parte de empreender na energia ainda, eu não consigo ainda ver soluções pequenas, entendeu? É o que você falou lá, às vezes é uma solução muito pequena que precisa ser ajustada para uma empresa gigante comprar essa ideia ou você inserir nesse nicho, entendeu? Então, às vezes, eu fico pensando, cara, o que dá para solucionar na área de energia? Eu só consigo ver coisa grande, entendeu? Eu não consigo ver coisa tão pequena ainda. Eu acho, Francisco, que assim, tem muita coisa de serviços. Eu iria para a linha Sim. de serviços, né? Serviços que você possa ter escala. Então, vou citar um exemplo. Inspeção, essa parte de imagem, né? Drones, imagens para eólica. Essa é uma coisa que hoje as empresas ainda não é uma coisa que está super, hiper desenvolvida, né? Muitas empresas não usam, e é algo que vai crescer. Então, assim, pelo menos aqui no Brasil, a gente vai ter, já tem, né, um parque eólico muito importante, vai ter muita eólica crescendo, solar já tem muita coisa, então a gente tem que começar a pensar, beleza, o que eu posso ter de ferramenta de serviço, que possa ajudar o serviço, né? Porque é o OIM, porque depois que você implanta a usina, ela está lá. Então, você tem que pensar o que eu posso oferecer de OIM, de alguma coisa que possa ajudar esse serviço, né? A destinação também, né? Como você, depois, todo esse lixo eletrônico, né? Uma hora essas usinas elas vão ser desmobilizadas. Então, soluções nessa linha, na linha de química, na linha de reciclagem, acho que tem muita coisa também, né? Tudo que eu acho que se tem voltado ao varejo, né? O varejo é por si só escala. O varejo significa escala, é um E gigantesco. Né? E que se você usa o digital, você consegue muita margem. Mas para isso você precisa de um CTO muito bom. Né? Então você tem que pensar que se você vai ter soluções para o varejo de energia, você passa por ter algum tipo de aplicativo, algum tipo de solução que é intensiva em tecnologia. Então você tem que
entender que tecnologia é também pepino, né? Não é fácil você fazer software e tudo mais. Então, eu me inspiraria, né, um pouco por essas linhas, e acho que essas áreas, né, por exemplo, os REDs, né, e as VPPs, os recursos energéticos distribuídos, as VPPs, Virtual Power Plants, baseadas em software, eu iria um pouco assim, pegaria quais são os países que já estão um pouco mais além, e pegaria esses repertórios. Eu acho que tem muita coisa já acontecendo no mundo que dá para aproveitar. O segmento de baterias, hidrogênio, né? Hidrogênio, por exemplo, a gente tem, acho que até comentei quando eu falei no podcast, né, sobre uma startup que está trabalhando com o aço verde, né, usando hidrogênio para fabricar aço. Enfim, os processos produtivos todos precisam ser disruptados para obter eficiência com o uso de hidrogênio, né? Então, tem muita coisa para ser feita, a gente precisa realmente arejar a cabeça, precisa pensar fora do setor elétrico. E aí, eu acho que se inspirar em outras áreas é muito útil, tá? Obrigado. Muito bom. Vamos ver se alguém mais quer perguntar alguma coisa, e que já daqui a pouco já vamos encerrar, mas antes, acho que eu vou pedir para a Fabi falar um pouquinho sobre a Rede, quais que foram os desafios para ela poder criar a Rede, como que ela enxergou a Rede como uma solução, uma oportunidade de empreendedorismo, e onde que a Fabíola pode indicar locais para buscarmos conhecimentos sobre quem quer empreender, onde que podemos achar dicas ou livros ou coisas assim que possamos utilizar para nos aprofundarmos no empreendedorismo antes de tentarmos alguma coisa. Você pode compartilhar um pouquinho da sua experiência, Fabi? Claro, Luiz. Eu iria, assim, o livro que é a Bíblia, né, do empreendedorismo é Startup Enxuta, acho que todo mundo tem que ler, é muito interessante, vou começar de trás para frente. Podcasts, tenho muitos podcasts excelentes, Ace Startups, Astela Investimentos, são dois que eu gosto muito, acompanhe os ecossistemas de empreendedorismo do Brasil, são muito ricos, né? E se puder também dos Estados Unidos e de Israel, né? Brasil, porque o Brasil é um país com muita escala, é um país de pessoas muito criativas, então sempre tem coisas interessantes, né? Estados Unidos, porque Vale do Silício é o berço do empreendedorismo de startups, e Israel também, né? O Waze, por exemplo, é uma solução israelense, né? Que foi desenvolvida lá no ecossistema. Em relação à Rede, né? A Rede nasceu com o que é mais difícil de encontrar, que é um Dream Team, né? A gente começou com um time dos sonhos, então isso facilitou muita coisa. E o nosso time é muito diverso no sentido da idade, né? Eu vou fazer quase 50 anos, as minhas sócias, uma tem 30 e uma tem um pouquinho mais de 20. Então, a gente enxerga os problemas com sabores diferentes. E isso é muito rico. E tem muita horizontalidade. A gente tem uma coisa de trocar ideias, soluções, né? Ninguém tem vergonha de dar uma ideia. Eu acho que essa minha ideia é péssima, mas eu vou falar mesmo assim. Né? E daí, de repente, não, ó, esse pedaço aqui não é bom, mas isso aqui é bom, junta com outra coisa. Então, acho que ter essa abertura. Acho que o Dream Team é a essência, né? E a nossa dor foi um pouco da dor que eu encontrava quando eu tinha que contratar alguém nas empresas, que eu tinha que ficar explicando para as pessoas coisas básicas. Toda vez que entrava um estagiário novo, um analista júnior novo, eu tinha que explicar. A Natália e a Rebeca muito jovem, já estava passando por essa dor, que ela não encontrava onde que eu vou aprender as coisas, né? Não se encontra material sobre o mercado de energia estruturado, organizado, com uma curadoria de qualidade. E a Natália também viveu isso na pele, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso, olhar as dores da gente. Muitas vezes as soluções são que a gente está procurando para a gente, né? Tem raízes em problemas que atacam mais pessoas, que doem mais pessoas. Então, eu acho que foi esse aí. Agora, o Dream Team é a parte mais importante. Obrigado, Fabi. Obrigado por compartilhar a tua experiência com a gente mais uma vez. E vamos ver se ninguém vai ter mais perguntas, senão nós vamos já encerrar, que já estamos quase a chegar no limite do nosso horário proposto. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu posso fazer uma questão, mas
lá está, tudo o que tem a ver com empreendedorismo não tem verdades absolutas, nem é igual para todos os casos. Mas você fala da Dream Team e do quão importante é a equipa abraçar todos os problemas da empresa, mas isso não é algo fácil de encontrar, ou como é que nós podemos, será que podia dar algumas dicas de como nós encontrarmos a nossa Dream Team? Olha, Isabel, muito boa sua pergunta. Eu acho que pessoas com caráter, pessoas com valores, né, entenda o que a pessoa está procurando ao querer empreender, né? Eu acho que esses valores, né, a essência da pessoa, sabe? Então, procure conhecer a pessoa nesses aspectos, né? Eu acho que é por aí a saída. Claro que a gente sempre pode se surpreender, né? As pessoas mudam às vezes, mas você buscar o caráter da pessoa, né? O que move ela é muito importante. Eu acho que as pessoas que querem de fato não visam só o lucro, não visam só o dinheiro, né? Visam realmente impactar o mundo. Eu acho que começa por aí. Eu diria que começa por essa dica, porque quando você vai empreender, você vai às vezes ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos colocando o seu esforço e o seu dinheiro antes de tirar algum retorno, né? Então a pessoa precisa estar sabendo que isso é um dos riscos. Muito obrigada. De nada. Está mutado isso. Valeu. Eu acho que já não há mais perguntas por parte do resto das pessoas, então acho que já podemos encerrar essa atividade por hoje. E agradecemos novamente a Fabi pela participação. Muito obrigado, Fabi. É um prazer você estar conosco. Um prazer enorme poder compartilhar conhecimento conosco. E antes da gente encerrar, gostaria de pedir para quem quiser abrir a câmera aí para a gente fazer a foto oficial da atividade. Foto oficial. Muito O bom, Chico vai fazer a podem foto marcar para a nós. Rede Energia. Vou marcar, com certeza. Marca aí. O Quem Chico vai quiser. fazer a foto para nós aqui e aí já encerramos. Para os demais, se quiserem. Catoche eu uso. Fotoche. Mais alguém quer participar? Diogo, Eliana, Thiago, Ivry. Calma aí, então, que a minha internet... Eu tô sem a Tá câmera. bom, vamos então, hein? No 3, gente. 1, 2, 3. Aê. Valeu, Muito bom. gente. Obrigada, gente. Foi um Maravilha. prazer. Muito obrigado, Valeu, Fabi. muito bom. Até a próxima. Até. Beijo. E só lembrando os espectadores que às 8 da noite nós teremos a última atividade do dia, que é o painel de eficiência energética. Então, para os que se inscreveram, nós vamos começar às 8 da noite o painel de eficiência. Estarei convosco novamente e nos vemos mais tarde, então. 8 horas de Portugal, 4 horas do Brasil, para quem estiver vendo do Brasil. Ok? Até mais tarde. Obrigado.